Fala aí, seres vivos, tudo bem com vocês? Então, gente, eu tava aqui pensando o pouco espaço, o pouco tempo que tem nos stories a gente posta. Eu vivo falando sobre o meu e-book, sobre a Tanatopraxia, oferecendo o meu e-book que está aí disponível à venda. Só que no stories se torna maçante explicar e acaba sendo como algo supérfluo, um PDF que foi escrito. Então eu vim aqui contar a história dessa apostila e o que ela comporta, o que ela tem. Eu resumo a minha apostila como a Bíblia da Tanatopraxia. Uma coisa que eu costumo falar sempre é que quando iniciei no ramo funerário, se eu tivesse um e-book como esse meu hoje, explicando detalhadamente, com conversas simples, uma dialética entre o leitor e o escritor, eu teria aprendido muito mais rápido e não teria sofrido tanto e me ferrado tanto em alguns aspectos na Tanatopraxia durante esses anos de trabalho que eu tenho. Então, sim, ela é maravilhosa para o iniciante e para o avançado também. De fato, ela é muito boa. Eu comecei a escrever ela em 2021, no final de 2021, quando eu queria, como pessoa, aprender mais do que eu sabia. Então eu comecei a procurar material na internet para comprar, assim, e os gratuitos também não tem nada. Tem muita gente falando muita bobagem, muita gente explicando tudo e não explicando nada ao mesmo tempo. Eu cheguei a comprar uma apostila com 300 páginas, que aí você pensa, a minha tem 42, 43 páginas. Quer dizer que a minha é sucinta, porque não, a minha é mais completa do que qualquer livro de 400, 500 páginas. Eu lembro que eu comprei aquela apostila, aí assim, uma página estava lá, Tanatopraxia. A segunda página, o que é Tanatopraxia. Cara, se você compra um e-book de 300 páginas, você tem que imprimir, não foi pensado para o aluno essas apostilas. Então eu comecei a estudar, e o meu trabalho é um aprendizado a cada dia. E eu fui escrevendo as apostilas, que se tornou um e-book depois, e daí eu fui atualizando. Agora, atualmente eu estou no volume 4, terminando agora para lançar o volume 5. E os últimos 2 anos, o que eu agreguei de conhecimento é fantástico e está tudo na apostila. Então eu queria falar agora rapidinho sobre o que tem nessa apostila, que eu insisto de chamar de apostila, mas na verdade é um e-book. Então, eu separei alguns tópicos, eu estou com o volume 5 aqui, o protótipo na minha mão, que ainda não está para venda, só está o volume 4. Então eu elenquei os principais pontos que eu tenho. Como todo bom e-book, toda profissão, é bom você ter um pouco de conhecimento do conceito histórico da coisa. Então, brevemente tem na apostila as origens da conservação de cadáveres. Ali eu vou falar sobre a mumificação, sobre os primeiros procedimentos modernos da Tanatopraxia, onde começou. Vocês vão aprender umas coisas interessantes como o desejo do homem sempre foi preservar os seus mortos, tanto que é uma cultura fantástica, assim, que vários países têm a sua cultura, e a cultura do mundo dos mortos, ela é maravilhosa, entende? Então eu conto um pouco sobre a história e é bacana saber. Só que daí eu também falo o seguinte: quando você vai pedir um emprego numa funerária, o dono não vai querer saber se você sabe o que é mumificação. Ele não vai saber se você sabe quem foi William Hunter, o pai da Tanatopraxia dos Estados Unidos. Ele não vai pedir porque Alexandre o Grande da Macedônia foi conservado num tonel de mel de abelha, por exemplo. Ele vai querer saber se você sabe na prática fazer a Tanatopraxia. E logo em seguida a gente começa na prática mesmo, passo a passo, detalhadamente, o que é a Tanatopraxia, como funciona, desde o módulo do básico ao avançado. Por exemplo, parece ser poucos tópicos, mas aqui, embalsamamento e a Tanatopraxia na Era Moderna, eu conto um pouquinho mais sobre a história. São apenas 10 páginas entre a origem da conservação de cadáveres e embalsamamento e a Tanatopraxia na área moderna. Este
passo aqui, tanatopraxia, passo a passo, que está, se eu não me engano, na página 11, só nesta parte aqui, tanatopraxia passo a passo, são... é mais de 70% do livro. Só na tanatopraxia passo a passo. Então aqui vocês vão aprender tudo, desde o princípio, de buscar um corpo, de trazer o corpo, quais são os primeiros passos, a injeção arterial, qual produto utilizar, qual a força do produto que você se utiliza, o tempo de velório, vocês vão aprender a calcular o tempo de velório, quanto tempo a pessoa faleceu, quanto tempo ela vai ser sepultada, se vai ser sepultado logo, se vai ser sepultado depois, tudo isso interfere no produto que você vai utilizar na injeção arterial, tudo isso vai estar elencado passo a passo, falo sobre as inúmeras hipóteses de sutura bucal, abdominal, o embalsamamento, tanatopraxia, visceração de cadáveres, enfim, tudo vai estar nesta parte aqui, tanatopraxia passo a passo. Os cuidados finais o cuidado final, eu costumo dizer que o cuidado final é o que toda pessoa leiga ao assunto acha que é o que a gente faz. Se você é profissional da área você já deve ter passado por isso. Você chega com o carro da funerária ou com o uniforme da funerária e eles te falam, você que dá banho nos mortos, você que maquia os mortos. Então, aqui são os cuidados finais que todo mundo acha que a gente só faz os cuidados finais. Eles não têm noção e nem precisam ter também do que é a tanatopraxia. Então aqui eu explico bem a questão dos cuidados finais. Ornamentação. Isso aqui é muito cultural. Por exemplo, nós, na nossa empresa aqui, a empresa a qual eu trabalho, que é praticamente a minha família, eu aprendi com eles aqui algumas técnicas que, quando você compara corpo a corpo, esse acabamento final da ornamentação faz toda a diferença. Para começar, não se ornamenta rosto, o rosto tem que ficar bem para cima. As funerárias gostam de colocar flor. Eu costumo falar que as funerárias, elas enterram a pessoa falecida antes de sepultar. Elas enterram dentro do caixão, porque enchem de flores, deixa só o rosto aparecendo. Gente, o corpo tem que aparecer. A ornamentação é só na parte de baixo. Então eu falo um pouco sobre ornamentação. Durante a tanatopraxia, o passo a passo, vocês vão aprender todos os produtos a serem utilizados. E lá no tópico, lá embaixo, tem a lista só dos produtos utilizados na tanatopraxia. Os principais produtos, obviamente, porque tem muito produto que a gente não utiliza, que não precisa mesmo. Tem muita coisa que é encher linguiça, a gente sabe disso. Que tem fins meramente comerciais. Alguns produtos que eu sou totalmente contra. Mas aqui eu só falo sobre os produtos, de fato, que você precisa ter na funerária qual você trabalha, para, não importa a espécie de corpo que chegar, vocês terem os produtos para resolverem aquele problema, aquela situação e entregarem de volta um ente querido bonito para ser velado e sepultado. Por fim, risco químico, né? É importante isso. A gente lida com um material muito perigoso, né? Então eu também falo sobre o risco químico. Então esse videozinho é bem curtinho, só para eu explicar um pouco da história da minha apostila, que se tornou um e-book, e o que ela comporta. Resumindo, eu não encontrei no mercado, eu nunca fui prepotente nas minhas aulas, eu sempre gostei de explicar que cada profissional tem o seu procedimento e tal, mas é que realmente esse e-book ele foi feito de uma maneira tão fantástica, ele foi revisado inúmeras vezes,